Nas aulas anteriores, nós viemos fazendo uma abordagem sobre os modelos atômicos. Nós passamos pela teoria estrutural do átomo, né, como conhecemos o átomo hoje, que na verdade ele não é tratado como uma partícula, e sim como uma onda. E por ser tratado como uma onda, foi feito estudos de cálculo de probabilidades. Então, em vez de a gente falar em local do elétron, a posição do elétron, a gente fala em orbital do elétron, a gente fala em regiões onde é máxima a densidade de probabilidade de se encontrar esses elétrons. Isso tudo advém da equação da função de onda de Schrödinger. Nós vimos algumas características, que o elétron ele é localizado na eletrosfera, tem carga negativa, e a massa desse elétron é 1.800 vezes mais leve do que o próton. O próton, ele se localiza no núcleo, tem um erro de digitação, ele se localiza no núcleo, a carga positiva, tá? A massa do próton é 1. Quando falar que a massa do próton é 1, na verdade é 1 UMA, é a unidade, vou botar aqui, ó. A unidade é U.MA, unidade de massa atômica, tá? Não é 1 grama, não, é a unidade de massa atômica. Se não me engano, é 1,67 vezes 10 a menos 30 alguma coisa. É um número muito pequeno, tá? E o nêutron, tá? Também se localiza no núcleo, tem carga nula e a unidade de massa atômica é 1, igual a do elétron. Beleza, então já falamos dos orbitais, que são regiões onde são máximas as probabilidades de se encontrar elétrons. E quando a gente está falando em elétrons, então a gente tende a tentar classificar esse elétron. Já que não tenho como dizer uma posição do elétron, eu tenho que ter alguns parâmetros para tentar localizar aquele elétron em alguma região do espaço. Então a gente vai delimitando o espaço até chegar numa zona de máxima probabilidade dos elétrons. Beleza. E essa forma de parametrizar para tentar achar uma região de probabilidade dos elétrons justamente adveio dos números quânticos. E os números quânticos advieram da resolução da função de onda de Schrödinger. Temos como primeiro número quântico a primeira camada eletrônica. Então, número quântico, o primeiro número quântico ele é dado pela letra N. N. Se eu digo que o N é igual a 1, então o elétron está na primeira camada. N é igual a 2 na segunda camada. E assim sucessivamente. Tá? Teoricamente, nós podemos ter infinitas camadas. Infinitas camadas. Agora, matematicamente, né? Agora, no mundo físico normal, é difícil acreditar que possa existir um átomo que tenha infinitas camadas. Ou seja, um único átomo, ele ocuparia todo o espaço existente no universo. É como se nós fôssemos subpartículas de um átomo maior, né? Então, ainda não temos conhecimento suficiente para chegar a esse nível de entendimento. Mas, matematicamente, sim, a gente pode tratar como infinitas camadas. Beleza. Uma informação importante que me diz a camada eletrônica. Por exemplo, eu tenho um átomo, por exemplo, de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, todos sabem, tem um próton e um elétron. E esse elétron fica, por exemplo, nessa primeira camada eletrônica. Para o elétron sair da sua primeira camada eletrônica e ir para a segunda camada eletrônica, saltar daqui para cá, isso pode acontecer se ele absorver energia. Tudo bem. Mas o que acontece? Esse elétron ele se tornou mais energético. Por que ele quer ele mais energético? Porque ele está mais distante em relação ao núcleo. Se o elétron está aqui, ó, na primeira camada, N igual a 1. Se o elétron está aqui na segunda camada, N igual a 2. Então, o elétron na segunda camada, ele é mais energético do que um elétron na primeira camada. E um elétron na terceira camada, ele também é mais energético do que nas camadas mais anteriores. É uma forma da gente poder entender esse fenômeno, tá? É só uma analogia, tá, gente? Então, o cálculo não é direto assim. Mas uma analogia é a gente pensando na energia potencial. A energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a altura vezes a aceleração da gravidade.
A massa do elétron, se sabe, é constante, tá? A aceleração da gravidade também é constante. Mas o que é que pode estar mudando aqui, ó? Mudando a altura. Ele está numa distância diferente em relação ao núcleo, tá? Claro que no mundo atômico a gente não vai usar energia potencial. Estou usando só uma analogia aqui, certo, gente? Mas o elétron, quanto mais distante em relação ao núcleo, maior energia esse elétron tem. Então, qual a principal informação que a gente coleta do primeiro número quântico? É a energia do elétron. Se o elétron está numa camada mais externa, ele é mais energético do que um elétron numa camada mais interna. Tá, professor, mas isso aí eu tenho que saber por quê? Aí a gente volta para a definição da química. A química é a ciência que estuda a transformação da natureza, bem como as energias envolvidas no processo. E essa transformação da natureza, as reações químicas em si, elas ocorrem justamente na camada de valência, lá nos elétrons da última camada, ou seja, os elétrons mais energéticos. Então, esses elétrons mais energéticos que vão participar de reações químicas. Beleza. O segundo número quântico. O segundo número quântico é o L, tá? Também chamando de número quântico secundário ou azimutal. Beleza. Essa fórmula aqui a gente já até explanou na aula passada. L é igual a N menos 1. Com essa fórmula aqui eu consigo calcular a subcamada. Mas espera lá. O que é que essa fórmula consegue me gerar de informação? Ela consegue me informar. Sim, enquanto que o número quântico principal, o N é a camada eletrônica, o L é a subcamada eletrônica. São subníveis de energia, certo? Os subníveis de energia. Então, enquanto que o N eu tenho uma camada, o L eu tenho uma subcamada, os subníveis. E os subníveis nós podemos ter o S, P, D e F. Nós já vimos na aula passada. Professor, eu vou mostrar um diagrama aqui para vocês. Diagrama de distribuição eletrônica. Aqui, ó. No diagrama de distribuição eletrônica, gente, ó, esse 1 aqui, esse 2, esse 3 e assim sucessivamente, esses números que aparecem são as camadas eletrônicas. Então, aqui eu tenho da camada 1 até a camada 8, podendo ir até infinitas camadas. Beleza. E são as camadas. E as letras, ó, S, S, P, P, S, aqui já tem um D, aqui já tem um F, D, P, S. Essas letras são as subcamadas eletrônicas, são os subníveis de energia, tá? Então, nível de energia e camada eletrônica é a mesma coisa, é o N. Subnível de energia ou subcamada são as letras, tá? É o número quântico secundário. Quando eu falar subnível ou subcamada, é a mesma coisa. E esses números aqui, ó, esses expoentes são justamente a quantidade de elétron que cabe dentro de cada subnível. Cuidado para não confundir subnível com orbital. Por exemplo, orbital S, tem aquele formato lá de esfera. Beleza. Se eu for desenhar aquelas caixinhas para representar os orbitais, então aqui eu teria só uma caixinha. Beleza. Se eu tenho um subnível P, eu vou ter o PX no eixo X, o PY no eixo Y, e aqui é saltando, tá? Para frente e atrás. Mas como eu não vou conseguir desenhar direito, vou deixar só assim, ó, para frente, atrás, PX, PY e PZ. Aqui e aqui. Beleza. Mas aqui eu tenho um subnível P, Eu posso ter, ó, 2 elétrons aqui nesse subnível, por exemplo, um aqui, um aqui. Pode estar tanto desse lado aqui, tá? Bom, então aqui, gente, nós temos, ó, 2 elétrons aqui nesse subnível. Eu coloquei os dois do mesmo lado, mas poderia, por exemplo... Opa. Poderia, por exemplo, colocar um aqui e outro aqui, tá? Acima e abaixo, é o mesmo orbital. Vou colocar no PX, ó, 2 elétrons, um aqui e outro aqui. Poderia colocar...
Poderia colocar um em cada um, tá? E no PZ também. Beleza. Então, aqui, ó, 6 elétrons, tá? Então, se eu for desenhar aqui o diagrama na forma de orbitais, aquelas caixinhas, ó, desenharia 3 caixinhas. Com 2 elétrons em cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, isso é igual a isso. Só que essa forma das caixinhas é só para, digamos assim, facilitar a nossa escrita, né? Para a gente não precisar desenhar todos aqueles formatos dos orbitais. Vocês viram o formato dos orbitais D, né, na aula passada, como são complexos. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que esses expoentes é o número de elétrons no subnível. No subnível, ó, 6. Tem 6 elétrons no subnível P. Tá aqui, ó, 6 elétrons no subnível P. Agora, se eu falar em orbital P, quantos elétrons cabem no orbital P? Ah, se eu estou falando do orbital P, então estou falando em cada uma dessas caixinhas aqui. Ó. Essa aqui é um orbital, essa segunda caixinha é um segundo orbital, essa terceira caixinha é um terceiro orbital. Então, dentro do orbital, no máximo 2. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 nessa caixinha, aqui eu tenho 2 nessa caixinha. Tá? Então, dentro de cada um dos orbitais eu tenho 2. Mas dentro do subnível, que é todos eles, aí eu tenho 6. Então, esse aqui, ó, quando eu tenho esse expoente 10, então aqui no subnível D, eu tenho 10 elétrons. Bom, subnível D, professor, eu sempre confundo, como é que eu vou saber quantas caixinhas são? Então, você vai precisar memorizar essa fórmula aqui. Dois L mais 1. Com essa forma, a gente calcula o número de orbitais. Então, aqui, ó, tem um subnível D. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o L. O L. O L é o subnível. Veja que a 3 é a camada, 3 é a camada e D é a subcamada. D é o subnível. Então, beleza, eu estou no subnível D. Aí vem aquela relação, que isso aqui também vocês têm que memorizar. Quando o subnível for S, S corresponde a 0. O P corresponde a 1. O D corresponde a 2. E o F corresponde a 3. Então, se eu estou aqui no subnível D, se eu estou no subnível D, então eu estou aqui, ó, D corresponde a 2. Então, eu substituo agora. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, no subnível D, eu vou ter 5 orbitais D. Então, eu vou desenhar 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui eu tenho, por exemplo, antes de chegar no 10, digamos que eu tenha 7 elétrons. Como é que eu vou fazer? Um elétron em cada caixinha. Ó. 1, 2, 3. Tá em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, é 7. Digamos que seja 7. Então parou aí, 7. Agora digamos que seja o 10 mesmo. Esses 10 aqui, ó. Aí eu vou botar mais aqui, ó. 8, 9, 10 elétrons. Tá? Então, essa forma aqui, com essa forma aqui, você consegue calcular o número de orbitais que aquele subnível tem. Tá? Subnível são todos os orbitais juntos. Então, com essa forma, você calcula o número de orbitais que aquele subnível tem. Beleza. Voltando aqui. E ela é igual a n menos 1. Essa forma aqui, ela me dá o quê? O número máximo de subníveis que aquele determinado nível de energia consegue comportar. É o número máximo. Agora, quando você está fazendo a distribuição eletrônica, não necessariamente você tem que ir até o máximo. Por exemplo, se eu estou lá na terceira camada, n igual a 3, então substituindo nessa forma, L é igual a n menos 1. L é igual a 3 menos 1. L é igual a 2. A gente já viu naquela relação. O S corresponde a 0, o 1 corresponde ao subnível P e o 2 corresponde ao subnível D. Tá? E o 3 corresponde ao subnível F.
O que é que eu estou querendo dizer aqui? É que na terceira camada eu posso ter até no máximo o subnível D, certo? É isso que essa forma está me dizendo. Na terceira camada só pode ter no máximo o subnível D, mas você não pode chegar e preencher direto o D. Antes de preencher o D, você tem que preencher o P, e antes de preencher o P, você tem que preencher o S. Sempre tem que seguir a ordem de energia, tá? Sempre de menor energia para maior energia. E nos subníveis, nas camadas eletrônicas, como é que a gente segue essa sequência de energia? Primeiro você preenche a primeira camada, depois preenche a segunda camada, depois a terceira camada e assim sucessivamente. Como eu falei, quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Então você vai distribuindo os elétrons sempre por camadas, tá? Da camada mais interna para a camada mais externa. Outra coisa, se a gente tem que sempre seguir essa sequência na qual a ordem crescente de energia, então você também tem que fazer a sequência nos subníveis. O subnível S tem menor energia, tem menor energia do que o P, que tem menor energia do que o D, que tem menor energia do que o P. F, gente, perdão. F. O S tem menor energia do que o P tem menor energia do que o D, e o D menor energia do que o F. Tá? Então, segue essa sequência para poder fazer uma distribuição eletrônica correta. Por exemplo, se N for igual a 7, L vai ficar 7 menos 1. 7 menos 1 é 6. E 6 vai ser qual subnível, professor? 6 aqui, ó, vai ser qual subnível? Vamos olhar aqui no diagrama de energia aqui, ó. Quando L é igual a 0, nós correspondemos ao subnível S. L igual a 1, subnível P. L igual a 2, subnível D. L igual a 3, subnível F. L igual a 4. Ó, depois do F, eu tenho o G. Então, L igual a 4, nós temos subnível G. L igual a 5. L igual a 5 é o próximo, vai ser o subnível H. L igual a 6. O 6 vai ser o próximo aqui na sequência, ó, subnível I. E o L igual a 7 vai ser o subnível próximo aqui, ó, J. Certo? Agora, tem um detalhe. Professor, e por que eu nunca ouvi falar desses subníveis aí? G, H, I, J, nunca ouvi falar deles. Porque eu só ouvi falar até o F. Esses outros aí eu nunca ouvi falar. Realmente. Porque na natureza foram encontrados 118 elementos. E para fazer a distribuição eletrônica desses 108 elementos, até o subnível F já é suficiente para você conseguir fazer a distribuição eletrônica, tá? Por que aqui você pode reparar que aqui nós temos elementos que estão, elementos não, aqui nós temos alguns que estão em negrito, ó, negrito. Tudo isso aqui está em negrito. A partir daqui, ó, já não está mais em negrito. A partir disso aqui, ó, já não está mais em negrito. Por quê? Porque para os elementos que são conhecidos hoje, até essa distribuição, até essa parte que está em negrito já é suficiente para fazer a distribuição eletrônica deles. Então, na verdade, ainda nem se sabe como é que seria o formato desses orbitais, qual seria a energia deles, não se sabe essas informações. Por quê? Porque não existe elemento que precise disso. Se amanhã se descobrir um novo elemento químico que tem uma massa atômica muito elevada, tem muitos prótons, muitos elétrons, muito acima do que nós já trabalhamos hoje, então vão precisar realizar novos cálculos para descobrir qual seria o formato, a quantidade de elétrons, as características desses novos orbitais, tá? Então a gente nunca fala desses outros orbitais porque até hoje não foram necessários. Vários elementos são conhecidos hoje, até o máximo aqui é o 7s2, 7p3, tá? Até o subnível F é suficiente. Não é preciso desses outros subníveis aí. Tá bom? Certo, professor, entendi agora. Entendeu, né? Pronto. Digamos assim, eles existem na teoria. Assim, teoricamente eles poderiam existir, mas ninguém nunca calculou, ninguém nunca foi atrás de desvendar o mistério, como é que eles seriam, porque não existe um elemento químico ainda que necessite, tá?
partir do momento que se descubra um novo elemento que seja necessário, aí é que eles vão condensar as pesquisas nesse sentido, né, de descobrir essas novas informações. Beleza. Gente, ó, então, são necessários... Sim, deixa eu voltar aqui. O terceiro número quântico, aqui. Quanto que o número principal é a camada eletrônica, ou o nível de energia, mesma coisa, e a subcamada eletrônica é o subnível de energia, a terceira camada eletrônica, ele me dá informação a respeito do orbital em si, tá? É como se a gente estivesse delimitando o espaço. Se a gente quer encontrar um endereço de alguém, eu preciso do... a gente está aqui em Mossoró, então eu preciso da... A gente está em Mossoró, então eu preciso do nome do bairro, é como se fosse a camada eletrônica. Eu preciso do nome da rua, é como se fosse o subnível de energia, tá? Eu estou delimitando. E eu preciso saber o número da casa. Qual é a casa dentro daquela rua? Qual é a casa? Então, ali é como se fosse o terceiro número quântico, é o orbital. É para a gente ter e diminuindo os espaços até chegar numa zona de máxima probabilidade de se encontrar os elétrons, tá? Beleza. Então, esse ML, ele me dá uma informação a respeito da orientação desse elétron. Eu não posso falar posição, tá? Não posso falar posição, mas da orientação, daquela região onde é máxima densidade e probabilidade de se encontrar os elétrons. Beleza. Então, veja, quando o L é igual a zero, quando L é igual a zero, nós temos o subnível S. Tudo bem, isso a gente já viu. Como o subnível S é uma esfera, tá? É uma esfera, então qualquer parte dessa esfera em relação ao núcleo, ela vai ter sempre a mesma distância. Sempre a mesma distância em relação ao núcleo. Então ela é totalmente simétrica e o elétron, podendo estar em qualquer superfície da esfera, sempre vai estar a mesma distância em relação ao núcleo. Então a gente diz que somente uma orientação é permitida. Então, isso a gente atribui ML igual a zero. Esse ML igual a zero não quer dizer que tem zero elétron, tá? Não é um número matemático, é um número representativo. Assim como o L, quando é 1 é S, quando é 2 é P, tá? Então, são representações, são números representativos, não números matemáticos reais, tá? Então, tá aqui, quando o orbital... quando nós temos o subnível S, a primeira camada, por exemplo, nós temos aqui esse orbital S, tá? Só tem uma orientação possível, o formato dele aqui é uma esfera. Agora, quando para, L é igual a 1, L é igual a 1, então 1 corresponde a subnível P. O subnível P eu já tenho 3 orientações permitidas. Eu tenho o subnível P, nós podemos ter no PX, aqui, ó, uma orientação no PX, outra no PY e outra no PZ, tá? Então, eu tenho orientações diferentes no espaço, eu tenho orbitais diferentes, portanto. Aqui eu tenho um orbital PX, aqui eu tenho um PY e aqui eu tenho um PZ, tá? Até o orbital P ainda é fácil denominar, PX, PY, PZ, é tranquilo. Mas a partir do subnível D, eu mostrei aquele vídeo na aula passada, aí fica dx2y2, dz2, tá? Então já ficam números bem mais complexos. Então uma forma da gente facilitar a nomenclatura desses nomes dos orbitais, tá? A gente pode usar aquela regrinha, ó, menos L até mais L. Até mais L. Isso aqui pode usar a todos, tá? Mas assim, a gente utiliza principalmente quando é D, quando é F, que tem muitos orbitais e os nomes deles são bem complicados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou representar, aqui eu tenho os 3 orbitais separadamente, tá? 3 orbitais separadamente. Mas se eu for representar o subnível, então eu teria que ter as 3 caixinhas, tá? Uma caixinha para cada um desses orbitais. Beleza. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter o PX, essa primeira caixinha, a segunda caixinha o PY e a terceira caixinha aqui o PZ. Z. Beleza. Mas se a gente usar essa fórmula aqui, ó, essa regra de menos L até mais L, então em vez de chamar PX, PY e PZ, eu posso chamar, por exemplo,
O L foi quanto aqui, ó? O L foi 1. E quando L é igual a 1, nós estamos no subnível P. Então, beleza. Eu posso usar isso aqui, ó. De menos L até mais L. Sendo que L é igual a 1. Então, vai ficar menos 1, 0 e mais 1. Ou seja, 3 orientações diferentes. Então, essa orientação aqui, ó, menos 1, que é esse px aqui, ó, em vez de chamar ele de px, eu vou chamar de menos 1. O 0 aqui, em vez de chamar esse subnível do meio aqui, ó, de py, eu vou chamar de 0. E esse que sobrou aqui, ó, mais 1, seria o pz. Em vez de chamar o pz, de chamá-lo de pz, eu vou chamá-lo de mais 1, tá? Siga essa sequência aí. Como eu falei, para o subnível S e P é fácil dar nomes. Agora, o D e o F aí é mais complexo. Por isso que a gente usa isso aí. Se eu estou no subnível S, no subnível D, eu vou ter 5 orbitais D. Lembra da regra? 2L mais 1. Beleza. Então, se eu estiver no subnível D, o L vai ser igual a 2. Então, se o L é igual a 2, vai ficar menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, aqui vai ser o nome de um orbital, uma caixinha. Aqui é outro, outro e outro. Tá? Fazendo isso para facilitar a nomenclatura. Se eu não fizer isso, aí eu vou ter que usar os nomes reais. Olha os nomes reais. Ó. DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 e DZ2. Tá? Então, em vez de eu memorizar esses nomes, eu posso chamar aqui, ó, de menos 2, esse aqui de menos 1, esse aqui de 0, esse aqui de mais 1 e esse aqui de mais 2. Tá? Aqui eu tenho os 5 orbitais D separadamente, mas o subnível D são todos eles juntos, tá? Agrupados. E o F? Eu já mostrei o vídeo deles na aula passada. E o F? O F nós temos esses 7 orbitais aí, ó, 7. Para vocês imaginarem o subnível F, então seria todos esses 7 juntos. Cuidado que às vezes você pode pensar que um balãozinho desse é um orbital. Não. Todos esses balãozinhos aqui, ó, todos esses halteres aqui, isso tudo aqui é um orbital só, tá? Dentro disso tudo aqui só cabe 2 elétrons. Tem tudo isso aqui, mas só cabem 2 elétrons, tá? Em cada um desses orbitais. Esses cubos aqui, gente, na verdade não tem, só está aí para vocês tentar conseguir visualizar melhor para onde estão apontando esses lóbulos dos orbitais, tá? Eu não encontrei nenhum vídeo que tentasse mostrar o subnível F. É bem complexo. Bom, e temos o número quaternário. O número quaternário é o número de spin, é o número magnético, também chamado magnético, ou número de spin. O que é que acontece? Digamos que eu tenho um orbital S. O orbital S tem uma caixinha só. Beleza. Né? O formato dele é uma esfera, tá? Mas a gente representa por uma caixinha. Tá joia. Aí eu coloco um elétron aqui. Beleza, coloquei um elétron. Tranquilo, sem problemas. Mas vou aqui e coloco mais um elétron. A gente sabe que cabe 2 elétrons no mesmo orbital. Gente, qual é a carga do elétron? Negativo. E o que é que acontece quando eu tenho 2 cargas negativas próximas uma das outras? Por que está próximo, professor? Porque estão dentro do mesmo orbital. Tá? É a menor região de probabilidade de se encontrar os elétrons. Tá? Então, o que é que deveria acontecer? Esses elétrons devem sofrer repulsões elétricas e cada um se distanciar no máximo possível. Tá? Então, ocorre uma repulsão elétrica aí. Tá. E por que que não acontece? Por que que a gente consegue colocar 2 elétrons dentro do mesmo orbital? Não deveria conseguir, mas consegue. Como? Partindo do princípio que os elétrons eles estão em constante movimentação. Então, existe um princípio na física que diz que partículas elétricas em movimento geram campo magnético. De novo, partículas elétricas em movimento geram campo magnético. E é esse campo magnético que vai atuar fazendo com que esses elétrons consigam ocupar o mesmo orbital. Veja, o movimento que nós estamos associando aqui é que os elétrons não fiquem simplesmente tendo movimentos translacionais, que o elétron também tenha movimentos rotacionais, ou seja, ele rotacionando em torno do seu próprio eixo. Se ele está movimentando em torno do seu próprio eixo,
digamos, nesse sentido aqui, nós vamos atribuir que ele está gerando um campo magnético no sentido norte-sul. Já se o elétron girar em torno do seu próprio eixo, movimento rotacional, tá? Em torno do seu próprio eixo, só que agora no sentido contrário, ele vai gerar um campo magnético no sentido contrário, ou seja, sul-norte. Então, o que é que vai acontecer? Assume-se que os elétrons, eles até conseguem ocupar o mesmo orbital, ficar próximos o suficiente para ocupar o mesmo orbital. Por quê? Tem repulsões elétricas, fazendo com que eles se distanciem, mas existem atrações magnéticas. As atrações magnéticas geradas por campos magnéticos diferentes, ocasionados devido à rotação em torno do seu próprio eixo, diferente para cada elétron. Ah, professor, então quer dizer que os elétrons vão ficar juntinhos, coladinhos lá? Não, não vão conseguir ficar coladinhos um no outro, não. Mas pelo menos eles vão conseguir se suportar dentro do mesmo orbital, tá? Então, por isso que a gente representa os elétrons por aquelas setinhas. Quando eu estou representando uma setinha, por exemplo, para cima, eu estou dizendo, não é que eu estou dizendo, eu estou assumindo que o elétron está girando, por exemplo, nesse sentido horário, tá? No sentido horário, gerando um campo magnético norte e sul. Professor, aí quer dizer que sempre que eu botar uma setinha para cima, ele vai girar no sentido horário? Gente, não, né? A gente não tem como dar ordem para o elétron. Ei, gire nesse sentido que eu quero? Não tem. A gente tem como convencionar. Tá? É uma convenção. Convencionou-se que quando a gente coloca uma setinha apontando para cima, gera um campo magnético. O elétron está girando num sentido. E ao girar nesse sentido, gera um campo magnético. E quando eu colocar uma seta apontando para baixo, é porque indica que o elétron está girando no sentido oposto. Não se sabe qual o sentido do primeiro elétron, mas o segundo elétron está girando no sentido oposto. Se está girando no sentido oposto, então está gerando um campo magnético oposto. E isso faz com que eles consigam, pelo menos, se suportar dentro do mesmo orbital. Tá? Não é que um vai anular o outro. Uma repulsão magnética vai diminuir a repulsão elétrica, mas não é que vai anular, né? Não. Mas pelo menos eles se suportam dentro do mesmo orbital, tá? Uma outra forma da gente representar também é que quando eu coloco a setinha apontando para cima, lá na função de onda de Schrödinger também foi possível extrair esse número quântico quaternário, tá? O número quântico de spin. Só que o valor que foi extraído lá na equação foi mais um meio. Então, atribuiu-se que quando a gente bota uma setinha apontando para cima, o elétron está girando no sentido, em um determinado sentido, tá? Atribuindo um valor de mais um meio. Já quando a gente bota uma setinha para baixo, a função de onda de Schrödinger extraiu um valor de menos um meio. E esse menos um meio significaria que o segundo elétron estaria girando no sentido oposto ao primeiro, tá? Não se sabe se é horário ou se é anti-horário, só se sabe que é oposto, tá? Justamente para tentar diminuir essa repulsão elétrica, tá bom? Então, quando a gente simplesmente faz uma caixinha e bota uma setinha, por exemplo, apontando para cima, veja que existe um grande nível de teoria por baixo disso, tá? Por trás disso, existe uma grande teoria, e essa setinha apontando para cima me indica um elétron girando em torno do seu próprio eixo num determinado sentido, gerando um campo magnético. Quando eu coloco uma setinha no sentido contrário, então existe um segundo elétron girando no sentido contrário, gera um campo magnético contrário, fazendo com que eles consigam se localizar dentro do mesmo orbital. Por isso que é errado você fazer, por exemplo, coloca um primeiro elétron aqui, beleza, e o segundo elétron assim, os dois apontando no mesmo sentido. Imagine que os dois girando no mesmo sentido vão gerar o mesmo tipo de campo magnético. Vai ocorrer o quê? Tanto vai ter repulsão elétrica como repulsão magnética. Os elétrons não conseguem ficar dentro do mesmo orbital. Eles vão ter que sair, tá? Então, tem sempre que ficar em sentidos opostos por este motivo. Bom, gente, ao falar agora dos números quânticos, vamos falar agora de alguns princípios para a gente conseguir fazer a distribuição eletrônica. Primeiro vem o princípio da exclusão de Pauli. Gente, se tiverem pergunta, pode interromper, pode perguntar, viu? É difícil assim a gente
essas aulas online, que eu não consigo ver, olhar para o rosto de vocês e perceber se vocês estão entendendo ou não, para poder dar novos exemplos ou passar adiante, tá? Então, felizmente, a gente aqui, professor, não tem esse feedback. Não dá para ver o rosto de vocês, pelo rosto a gente consegue, pelo olhar a gente consegue, né, saber se vocês estão entendendo ou não. Nós temos o princípio da exclusão de Pauli. Pauli, ele previu duas situações, tá? Excludentes, tá? Então, o princípio da exclusão de Pauli. Primeiro, é que no máximo, no mesmo orbital, só pode ter no máximo 2 elétrons. Não posso colocar 3, nem 4, nem 5. No máximo, 2 elétrons. E isso justamente concorda com o que a gente viu agora, né? Eu tenho um orbital aqui, beleza. Aí eu tenho um elétron girando num determinado sentido, tá joia? Se eu tenho um segundo elétron aqui girando no sentido oposto, o que é que isso aqui está acontecendo? A repulsão magnética, né? Aliás, a repulsão elétrica está sendo atenuada, está sendo diminuída pela repulsão magnética. Perfeito. E se eu coloco um terceiro elétron? O terceiro elétron, ou ele vai girar no sentido horário, ou vai girar no sentido anti-horário. Ou seja, eu vou ter 2 elétrons num sentido e um elétron no sentido oposto. Então, isso aqui, o orbital já não consegue suportar tudo isso. Então, sairia um elétron para cada lado. Eles não conseguiriam se localizar dentro do mesmo orbital. Então, para que eles consigam ocupar o mesmo orbital, tem que ser no máximo 2 elétrons, e esses elétrons girando em sentidos opostos. Tá? O segundo princípio da exclusão de Pauli. No mesmo átomo, não pode existir 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos. No mesmo átomo, não pode ter 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Eu posso até ter 3 números quânticos idênticos, mas os 4 não, tá? Podemos provar isso aqui atribuindo os números quânticos para um determinado elemento. Daqui a pouco vamos fazer isso, tá? Veja aqui, ó, configuração eletrônica agora. Então, existe mais alguns princípios que nós temos que ter conhecimento. O primeiro é o princípio da construção. O princípio da construção, ele me diz que na distribuição dos elétrons, você tem que sempre fazer de forma a preencher os orbitais de menor energia para maior energia, tá? Menor energia para maior energia. É como você vai fazer uma parede, você vai começar com os tijolos de baixo, tá? Do alicerce, e vai subindo. Você não vai começar dos tijolos que estão mais ao teto, tá? Tem que começar sempre de menor energia para maior energia. Esse é o princípio da construção. E a regra de Rand? A regra de Rand diz que quando você for preencher orbitais com múltiplos elétrons, você tem que fazer de forma a manter o máximo de spins paralelos. Como assim, professor? Spins paralelos. Digamos que eu estou no subnível D. Ficou muito pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que eu estou no subnível D e eu tenho que colocar aqui, ó, a distribuição eletrônica terminou em, por exemplo, D8. Então, eu tenho que colocar aqui os elétrons, tá? De forma a ter, ó, 8 elétrons nesse subnível aqui. Beleza. Eu tenho que seguir o princípio da construção, como eu já falei, menor energia para maior energia. Agora, eu tenho que seguir a regra de Rand, que é manter o máximo de spins paralelos. Ou seja, o primeiro elétron, eu coloco aqui. O segundo elétron, eu coloco aqui. O terceiro elétron, eu coloco aqui. Por quê? Se você pensar bem, quando a gente vai colocar um segundo elétron aqui, ó, poderia colocar aqui? Tá, poderia. Mas lembra que existe aquela repulsão elétrica, os elétrons tentando se repulsar, tá? Tentando não, os elétrons se repulsando, para não ficar próximo um do outro. Os elétrons tentando ficar o mais distante possível. E a gente tentando acomodar os elétrons dentro do mesmo orbital. Por que que o elétron vai ter que ficar dentro do mesmo orbital se aquele tem um orbital totalmente vazio, que ele pode ocupar sozinho? Por que é mais confortável para ele ficar junto ou ficar cada um no seu orbital? É cada um no seu orbital, né?
Um terceiro elétron, ele vai tender a entrar no orbital que esteja vazio, justamente devido a essas repulsões elétricas. O quarto elétron, também nesse que está vazio. O quinto elétron, também nesse que está vazio. O sexto elétron, não tem mais nenhum vazio. Se eu tivesse algum vazio, eu colocaria no orbital vazio. Mas como não tem orbital nenhum vazio, é o jeito esses elétrons se acomodarem dentro do mesmo orbital. Esses dois elétrons aqui dentro do mesmo orbital, tá? Não é a situação mais confortável, não é a melhor das situações, mas é o jeito, tá? Então, vai ter que ter eles girando em sentidos opostos, tá? Então, aí foi o sexto elétron. Aqui o sétimo elétron e aqui o oitavo elétron, tá? Esses dois aqui, ó, não precisa, esses dois últimos aqui, não é necessário colocar, tá? Elétron aqui, nem elétron aqui. A distribuição eletrônica parou aqui, tá? Então, sempre a gente vai preencher de forma a ficar um número máximo de spins paralelos, tá? Paralelos. Para depois a gente vir colocando no sentido contrário. Isso também é justamente para tentar minimizar essa repulsão elétrica que esses elétrons sofrem. Bem. Professor, Oi. aí esse quadradinho que você desenhou, tem mais energia os que estão em parzinho, é isso? Não. Tem maior energia. Maior energia estão sozinhos. Não. Aqui a gente não vai falar em energia. Por quê? Porque todos os elétrons aqui, todos os elétrons, eles estão no subnível D, tá? E sendo que eu estou no mesmo subnível, então a gente diz isso aqui, que os elétrons são degenerados. Degenerados, ó. Certo? Então eles estão no mesmo orbital, então eles têm a mesma energia. Beleza. O que eu estou querendo dizer é que quando o elétron, quando você vai colocar elétrons nos orbitais, você vai tender sempre a colocar os elétrons em orbitais que estejam vazios primeiro. Isso não é pela questão da energia, é por causa da repulsão. Eu sei que a repulsão tem a ver com a energia, tá? Mas a gente não diz aqui que eles têm diferentes energias, porque se eles estão todos no orbital D, então o orbital D tem sempre a mesma energia. Você não tem esse primeiro orbital D vai ter uma energia, esse segundo a segunda energia, esse terceiro a terceira energia não, tá? Eles todos têm a mesma energia, eles são degenerados. A questão é só pela repulsão elétrica. Você vai colocar sempre ele nos orbitais vazios para diminuir ao máximo a repulsão elétrica. Quando você está com todos os orbitais com um elétron, aí é o jeito eles se aproximarem, girando em sentidos contrários, para poder diminuir essa repulsão elétrica e eles conseguirem se localizar dentro do mesmo orbital, tá? Mas é errado a gente dizer que eles têm energias diferentes, eles são degenerados, eles têm a mesma energia. Então, essa regra de Rand para explicar a ordem que a gente vai preencher o orbital, né? Exatamente. Beleza. A ordem que a gente vai preencher é o orbital. Como todos têm a mesma energia, você vai colocando um em cada orbital. Quando preencheu até o último orbital com um elétron, aí você vai colocando o segundo elétron no sentido contrário, né? Apontando para baixo agora. Bom, eu não vou falar aqui, é porque tem algumas excepcionalidades, mas não é a regra geral. Mas tem algumas excepcionalidades que acho que até mais à frente eu vou comentar sobre isso, algumas exceções à regra. Mas enfim, vamos trabalhar com o geral por enquanto. Gente, aqui ó, só para símbolos, tá? Símbolos. Quando a gente vai tratar elementos químicos, cada elemento químico tem o seu símbolo específico. Por exemplo, o hidrogênio é H. O hidrogênio é H. Oxigênio O. Nitrogênio N. Carbono C. Flúor F. Alumínio, sim, existem elementos que têm duas letras, tá? Mas sempre a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Por exemplo, lítio, Li, sódio, Na, cloro, Cl, alumínio, Al, enfim, tem uma grande variedade de elementos, né? Enxofre, S, cobre, Cu, zinco, Zn, e assim sucessivamente, tá? Existem elementos que têm apenas uma letra, existem elementos que têm duas, mas esses que têm duas, sempre a primeira é maiúscula
e a segunda é minúscula. Beleza. Outra informação. Cada elemento vai ter o seu Z, vai ter o seu A. O que é o seu Z? O Z é o número de prótons. Cada elemento tem o seu número de prótons. O número de prótons é como se fosse o CPF do átomo, tá? Cada átomo tem o seu. Beleza. Por exemplo, aqui, de todos eu não vou lembrar, mas o hidrogênio é o Z, tá? Estou colocando o Z. O oxigênio, 8. Nitrogênio, 7. Carbono, 6. O flúor, 9. O enxofre, não lembro ao certo, mas acho que 16. O sódio, 11. O cloro, 17. O alumínio, 13. Cada um tem o seu número de prótons. O que acontece é que o número de prótons é uma informação importante. Por quê? Porque o número de prótons é numericamente igual ao número de elétrons. Então, se eu sei o número de prótons, eu também sei o número de elétrons. Se o oxigênio tem 8 prótons, ele terá 8 elétrons. E é a quantidade de elétrons que eu preciso saber para poder fazer a distribuição eletrônica. E o A? O A é o número de massa. É o número de massa. Como a gente sabe, num átomo, o que é pesado mesmo num átomo é o próton e o nêutron. O elétron é 1.800 vezes mais leve, tá? Então, meio que a gente desconsidera. O que gera massa ao um átomo, o que torna um átomo pesado, é o número de prótons e o número de nêutrons. Então, esse A é uma formulazinha aqui, ó. A é igual a Z mais N, onde Z é o número de prótons e N é o número de nêutrons. Número de nêutrons, tá? Então, esse aí é a somatória do número de prótons com o número de nêutrons. É o que dá realmente peso a um determinado átomo. Por exemplo, no átomo de carbono, eu tenho um 6 aqui embaixo e eu tenho um 12 aqui em cima. O 6 significa o quê? Número de prótons. E o 12 significa o quê? Número de massa. Como eu falei para vocês, A vai ser igual a Z mais N. Bom, eu sei quanto é o Z e eu sei quanto é o A. Então, ó, o A é 12, é igual a Z, que é 6, mais N. O 6 passando para o outro lado, subtraindo, vai ficar 12 menos 6. Então, N vai ser igual a 6. Então, no átomo de carbono, eu tenho 6 prótons. Como é que eu sei? Está aqui, ó, 6 prótons. Eu também tenho 6 elétrons. 6 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu tenho o número de massa, que é 12. E eu tenho o número de nêutrons, que é 6. Tá? Então, tudo isso eu consigo descobrir para o carbono. Gente, sempre lembrando que na tabela periódica, o elemento do jeito que está lá é no seu estado fundamental, tá? Por quê? Porque existem fenômenos que os átomos ganham ou perdem elétrons. E ao ganhar ou perder elétrons, então eles vão mudar um pouco essa relação, tá? Qual a relação? O número de prótons muda, professor? Não. O número de nêutrons muda? Não. O número de massa muda? Não. Se ele perdeu o elétron, então, ou ganhou o elétron, então vai mudar só a quantidade de elétrons. Tá? Lembra que as reações químicas acontecem na camada de valência? Então, o número de elétrons pode ser diferente. Por exemplo, o sódio. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu aproveitar que eu volto já no sódio. Já vou mostrar aqui o diagrama de Linus Pauling novamente. Linus Pauling foi muito perspicaz. Linus Pauling foi um cientista, o que foi que ele fez? Ele pegou tudo isso que os outros cientistas já haviam descoberto, tá? Essa questão do princípio da construção, da regra de Rand, do princípio da exclusão, tá? Juntou tudo isso e sumarizou num diagrama, tá? Sumarizou num diagrama. Com isso, ele conseguiu fazer um diagrama que nos auxilia na distribuição eletrônica dos elementos, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui para o sódio. Vou fazer um menor, depois eu chego no sódio. Vou fazer o menor possível. Hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Se ele tem número atômico 1, significa que ele tem um próton. Isso aqui é o Z, tá? Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, o número atômico é igual a 1.
então ele tem um elétron. Se eu for fazer a distribuição eletrônica, eu vou colocar o primeiro elétron na primeira camada. Também ele vai estar dentro da primeira subcamada com apenas um elétron. Beleza. Isso aqui é a distribuição eletrônica para o átomo de hidrogênio. Agora eu vou fazer aqui um pouco maior. Vou fazer a distribuição eletrônica para o oxigênio. Oxigênio tem número atômico 8. Portanto, tem 6 prótons. No átomo neutro, o número de prótons é numericamente igual ao número de elétrons. Então, eu vou colocar o primeiro... Aqui, ó. Primeira camada eletrônica. Eu tenho uma subcamada aí. E nessa subcamada, ele comporta no máximo quantos elétrons? 2. Então, 1s2, está aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer para achar o próximo aqui na sequência? Ó? Eu sigo a seta, ó. Desço, subo, depois eu venho para cá. Então, agora eu parto para a segunda camada eletrônica. Na segunda camada eletrônica, então veja que eu segui o princípio da construção. Ó. Primeiro eu preencho a primeira camada e depois eu vou para a segunda camada. Princípio da construção. Então, beleza. Na primeira subcamada, eu tenho um subnível S. No subnível S, eu consigo colocar quantos elétrons? 2. Beleza. Mas dentro da segunda camada aqui, ó, eu desço, subo, e olha só, na segunda camada eu tenho tanto o subnível S como o subnível P. Então agora eu vou colocar o subnível P, ó. 2P. E quantos elétrons eu vou colocar aqui? Bom, cuidado para não se confundir. Tem aluno que vê esse diagrama aqui, ó, já vê esse número aqui, ó. Ah, eu tô aqui, ó, 2P6. Ah, então vou botar aqui, ó, 2P6. Certo? Não, isso aqui tá errado. Você não vai fazer assim, não. Você vai contabilizar quantos elétrons você já colocou e quantos elétrons ainda falta colocar. Você já colocou quantos elétrons? Bom, coloquei 2 aqui, mais 2 aqui. Já coloquei 4 elétrons. Para chegar aqui a 8, ó, tem 8 elétrons. Para chegar a 8, falta quantos? Falta 4. Ah, então beleza. Então aqui eu vou colocar só 4. Não vou colocar os 6, tá? É a mesma questão no balde de 20 litros. Cabe 20 litros? Cabe. Mas também cabe 18, 17, 10, 2, meio litro, tá? Então, não necessariamente você sempre tem que chegar ao máximo. Você tem que ver caso a caso. Então, beleza. Aqui está a distribuição eletrônica para o oxigênio. Se a gente fosse fazer em termos de orbitais, o subnível S só tem uma orientação possível, então vou colocar só uma caixinha, tá? Aí eu coloco aqui um elétron. Um para cima e um para baixo. Ficou horrível aqui. Tá? 2 elétrons, ó, 2 elétrons. Então coloquei esses 2 elétrons aqui dentro. Beleza. Agora esse segundo orbital aqui, ó, 2s2. Se é S, então conta uma semanosfera, só tem uma orientação possível. Então vou colocar aqui, ó, um elétron apontando para cima, o outro elétron apontando para baixo. Tá joia? Agora, vamos para esse aqui agora. Subnível P. Subnível P, eita, professor, não me lembro. Quantos orbitais P vai ter o subnível P? Ah, não me lembro, mas peraí, eu lembro que o professor falou 2L mais 1. Tem essa regra aqui, ó, 2L mais 1. O L, eu só preciso achar o L. O L vai ser quanto? O L vai ser aqui, ó. O L, vou passar por aqui, ó. O L vai ser aqui, ó. É a subcamada, é o subnível. É o P. Subnível P, eu estou no subnível P. E eu lembro que o professor falou que o S é 0, o P é 1. Ah, então esse L aqui é 1. Então vai ficar 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ah, então eu tenho que fazer 3 caixinhas aqui, 3 orbitais aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Beleza. E aqui dentro desses 3 orbitais P, eu vou colocar quantos elétrons? 4. 4 elétrons. Então, eu vou colocar o primeiro elétron na primeira caixinha, o segundo elétron na segunda caixinha, porque são partículas de carga negativa, então é mais conveniente para eles ficarem o mais distante possível. O terceiro elétron aqui na terceira caixinha. Beleza. O quarto elétron, agora não tem mais jeito. O quarto elétron é o jeito, tá? Ele se acomodar dentro do mesmo orbital que já tem um elétron ali.
Então, a única forma para que isso aconteça é que a gente assuma que eles estão girando em sentidos opostos, em torno do seu próprio eixo, para gerar campos magnéticos opostos, para diminuir a repulsão elétrica. Então, para que eles consigam ficar... Isso tudo só para eles conseguirem ficar dentro do mesmo orbital. Tá? Então, está aí a distribuição eletrônica. Está aí a forma de representação nessas caixinhas, né? Que é diagramas de orbitais. Beleza? Agora vamos fazer uma coisinha diferente. Vamos pegar aqui um elemento e vamos atribuir os 4 números quânticos para cada um desses elétrons, desse elemento. Vamos trabalhar aqui com carbono. Maratão com 6. Então, beleza. Fazendo a distribuição eletrônica. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p. Opa, P6? O subnível P eu sei que vai até o 6, mas peraí. A gente tem que somar aqui, ó. São 6 prótons, então eu terei 6 elétrons. Aqui eu tenho 2, aqui mais 2, 4. Então, para chegar a 6, aqui tem que ser 2 também. Ah, beleza. Agora cheguei aí. Cheguei onde eu queria. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar na forma de orbitais aqui, ó. Subnível S, então vai ser uma caixinha. Um elétron num sentido, o outro elétron no outro sentido. Agora, 2s2. No 2s2, se é S, então o orbital S só tem uma orientação possível. Então, eu só coloco uma caixinha também. Eu tenho 2 elétrons, então vou colocar aqui um apontando para cima, o outro aqui apontando para baixo. Já expliquei o porquê. Tá bom. E no subnível P, no subnível P eu vou ter 3 orbitais P, que é o PX, PY e PZ, que eu também poderia chamar de -1, 0 e 1. Beleza. Então eu coloco aqui, ó, são 2 elétrons só. Então eu vou colocar um elétron aqui, o outro elétron aqui. Tá bom. Um dos princípios da exclusão de Pauli, ele diz o seguinte: no mesmo orbital, eu não posso ter 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Então vamos provar isso aí, se isso é verdadeiro, né? Vou fazer uma tabelinha aqui. Elétrons. Elétron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elétron 6. Beleza. Esse é com esse tracinho aqui, significa elétron, tá? Como se fosse menos uma carga. Aí eu vou ter o N, o L, o ML e o MS. Vou só diminuir um pouco aqui. Ó, eu tenho o primeiro elétron aqui, ó. Eu tô aqui. Primeiro elétron. Qual o primeiro elétron da distribuição? Foi esse aqui, ó. Vou marcar ele aqui um amarelo. Aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro elétron. Beleza. Aí o que é que eu quero saber agora? O N. Qual N para esse primeiro elétron? O N para esse primeiro elétron. N é o que mesmo? Camada eletrônica. Qual camada eletrônica esse primeiro elétron está? Aqui, ó, na primeira camada. Então, N é igual a 1. Beleza. Já descobriu um número quântico para esse primeiro elétron. O elétron que eu marquei em amarelo, tá? O L é a subcamada eletrônica. Subcamada eletrônica. Tá. Quando a gente fala em subcamada, são as letras. Aqui é o S, tá? S. Beleza. S. Então, vou escrever S aqui. Não, a gente vai usar aquela tabelinha lá, ó. O S corresponde a 0. O P corresponde a 1. O D corresponde a 2. E o F corresponde a 3. Tá bom. Então, o S corresponde a 1. Aqui a gente está no subnível S. Então, vou colocar aqui o S corresponde a 0. Tá joia. Deixa eu melhorar aqui. Beleza. Ainda para esse primeiro elétron aí. Qual o ML dele? O ML me diz a orientação, tá? A orientação dele. Bom, como o subnível S é uma esfera, é esferossimétrico, ele sempre tem a mesma orientação em todas qualquer localização que o elétron tiver naquela superfície. Tem a mesma relação, tem a mesma distância em relação ao núcleo.
tá? Então, sempre tem a mesma orientação. Então, nesse caso, a gente vai atribuir 0. Ah, professor, ainda não entendi. Por que 0? Lembra que a gente tem aquela formulazinha, ó, de dar, achar para o ml, que é de menos L até menos L até mais L. O L deu quanto? Tá aqui, ó. O L deu quanto? 0. Então, você vai usar de menos L até mais L. Menos L, é 0, né? Não existe menos 0. Também não existe mais 0. Só existe 0. Então, coloca 0 aí. Esse 0 aqui que eu estou dizendo, tá, gente? Esse 0 aqui que eu estou falando. Esse aqui, ó. E o MS é a rotação, tá? Ou ele gira no sentido horário, ou gira no sentido anti-horário. Mas eu falei para vocês que nós temos, quando ele está apontando para cima, mais 1/2, e quando ele está apontando para baixo, menos 1/2. Então, nesse caso, apontando para cima, mais 1/2. Beleza. Então, achei os 4 números quânticos para o primeiro elétron. Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Segundo elétron, esse aqui, ó. Esse aqui. No segundo elétron, ele está em qual camada? Primeira camada. Qual a subcamada dele? O subnível. O subnível é S. Se é S é igual a 0. Tá aqui. O ml vai de menos L até mais L. Se o L deu 0, então não existe nem mais 0 nem menos 0. É 0. E a rotação? Ah, a rotação que vai ser diferente. Aqui, ó, vai ser menos 1/2. O princípio de exclusão de Pauli diz que não pode ter os 4 mesmos números quânticos, tá? Não pode ter os mesmos. Tem que ter alguma diferença. A diferença aqui é que ele tem mais 1/2 e menos 1/2. Beleza. Um pouquinho mais rápido, tá, gente? Se você não conseguir pegar, me avisa. Terceiro elétron seria esse aqui. Terceiro elétron. Beleza. Qual camada eletrônica ele está? Opa, agora ele está na camada 2, ó. Camada 2. Então está o 2 aqui. Qual subcamada ele está? Ele está... Opa, peraí. Ainda é o S, ó. Só que é da camada diferente. É um S, mas de uma camada diferente. E essa a gente já viu. Quando é S, é 0. E o ml? Bom, vai de menos L até mais L. Então vai ser 0 também. E a rotação? Ele está apontando para cima. Então mais 1/2. Beleza. Agora vamos para o quarto elétron. Esse aqui, ó. Esse aqui. Camada 2. Subcamada 0. É o S, corresponde a 0. O ml 0. E a rotação menos 1/2. Menos 1/2. Beleza, terminei esse elétron aqui. Vou para o quinto elétron agora. Ó. Quinto elétron, esse aí que eu marquei em amarelo. O quinto elétron está em qual camada? Camada 2, ó. 2. Qual subcamada? Opa, agora ele está no subnível P. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. O subnível P corresponde a 1. Então aqui eu vou colocar 1. Beleza. E o ml? O ml vai de menos L até mais L. Ah, então, professor, então eu coloco aqui menos 1, 0 e 1? Não. Menos 1, você vai dar o nome para essa primeira caixinha, ó, menos 1. 0, você vai dar para essa segunda caixinha, para esse segundo orbital. E mais 1 para essa terceira aqui. Esse é o elétron que eu marquei em amarelo. Esse aqui, ó, que eu marquei em amarelo. Ele está dentro de qual orbital? Está dentro do orbital menos 1? Está dentro do orbital 0? Ou está dentro do orbital mais 1? Esse em amarelo que eu marquei está no orbital menos 1. Então, beleza. Se está no menos 1, então vou colocar aqui, ó, menos 1. E a rotação dele? Está apontando para cima. Se está apontando para cima, mais 1/2. Agora, vou fazer para esse último elétron aqui, ó. Esse aqui, que eu marquei em amarelo agora. Esse elétron está em qual camada? Camada 2. Qual subcamada? Subcamada P. P corresponde a 1. Então, coloco 1. E o elétron? O elétron está em qual dos orbitais? Está no orbital PX, PY ou PZ? Tá. Só que aqui a gente não vai usar esses nomes, a gente vai usar esses que são abreviados. Ele está no orbital menos 1, está no 0 ou está no mais 1? Então ele está nesse do meio, o elétron está nessa caixinha do meio. E essa caixinha do meio corresponde ao orbital 0. E a rotação? Mais 1/2. Mais 1/2. E assim a gente atribuiu os 4 números quânticos para cada um destes elétrons do átomo de carbono. Com a mesma lei de raciocínio, vocês conseguem fazer para qualquer elemento, tá?
Aqui nós temos o cromo, tá? Cromo tem número atômico 24, tá? Então tá aqui a distribuição eletrônica dele já, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10. Beleza. E aqui o cobre, tá? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? Eu tô aqui, ó, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Beleza. Seguindo o princípio de Linus-Pauling, tá aí. Tá aí a distribuição eletrônica. E acreditou-se que realmente era isso aí, porque estava dando certo para os outros elementos, mas quando chegou nesses dois, aí a partir do momento que se desenvolveu equipamentos com maior precisão, que conseguiu constatar as distribuições eletrônicas com maior precisão, viu-se que, na verdade, não é assim a distribuição eletrônica desses dois elementos. Não é desse jeito. Como é, professor, a distribuição eletrônica real? A real seria isso aqui, ó. O cromo, por exemplo, em vez de terminar em 4s2, 3d4, ele, na verdade, ele termina em 4s1, 3d5. E o cobre, em vez de terminar em 4s2, deixa eu fazer uma cor diferente. E o cobre, em vez de terminar em 4s2, 3d9, segundo o diagrama de Linus-Pauling, na verdade ele vai terminar em 4s2, 4s1, 3d10. E agora? Esses dois elementos fogem à regra lá, tá? Então é isso que eu sempre digo aos alunos. Gente, isso aqui é uma regra. Toda regra tem sua exceção, tá? Quando a regra falha, não quer dizer que o átomo está errado. Ó, átomo, você está errado. Deixe de ser do jeito que você é e seja do jeito que a regra manda. Não tem como falar um negócio desse, né? Então, o que acontece é que aquela regra, ela não consegue ser robusta o suficiente para explicar aquele fenômeno que está ocorrendo. Então, é necessário uma regra mais elaborada, mais robusta, para conseguir chegar no nível de teoria que consegue se interpretar esse fenômeno. Bom, o que se assumiu é o seguinte: o início, gente, está tudo igual, tá? O início que eu digo é até aqui, ó. Essa distribuição eletrônica até aqui está exatamente igual, tanto a de Linus Pauling como a real, detectada por equipamentos. Aqui no cobre também. O início está todo igual. O que está mudando é só esse finalzinho aí. O que é que acontece? Se a gente for colocar aqui, ó, em termos de diagramas aqui, ó, 4S. S é só uma caixinha. Uma caixinha. Tem dois elétrons, então tá aqui, ó, um para cima, um para baixo. Beleza. Aí vem aqui, ó, o 3D4. D já são 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E no subnível D era para ter 4 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. Vamos focar só no cobre, no cromo por enquanto. Depois eu falo do cobre. Imaginava-se que essa aqui era a distribuição correta, tá? Só que não é. Não é, e a correta, ela já se descobriu que na verdade não é assim. Então, qual foi a explicação que se deu para esse fenômeno? É que é como se os orbitais aqui, ó, o subnível D, isso aqui é o subnível D, isso aqui é o S. O subnível D é como se ele estivesse desbalanceado. Cada elétron... Eita, agora o computador vai descarregar. Atribuir sua explicação de que o subnível D, ele é como se ele tivesse desbalanceado, tá? Desbalanceado. Para ele ficar balanceado, é melhor para ele, em termos de repulsões, tá? É melhor para ele que ele fique ou totalmente preenchido ou totalmente semi-preenchido. Como é que seria totalmente preenchido? Ter 2 elétrons em cada um dos 5 orbitais D, tá? E como é que seria ele totalmente semi-preenchido? Seria ele ter um elétron em cada um dos orbitais D. Então, o que acontece é que imagina-se que esse elétron aqui, ele salte para cá, um salto quântico, justamente para promover uma maior estabilidade no átomo não, no subnível D, tá? Isso aqui, ó, acontecendo,
esse elétron sai daqui e salta para o próximo orbital, ficando cada um dos orbitais com um elétron, tá? É como se ele ficasse mais equilibrado o balanço de repulsões, tá? Eu sei que o orbital D não é assim, tá, gente? Mas deixa eu fazer de forma bem simplória. Digamos que fosse algo desse tipo aqui, ó, os orbitais D. Aí aqui eu tenho um elétron, um elétron, um elétron e um elétron. Só que esse orbital D aqui, ó, ficou sem um elétron. Então é como se ele ficasse desbalanceado. Aí, a partir do momento que salta um elétron do S para vir para cá, cada um dos orbitais D fica com um elétron. Aí ele se torna mais equilibrado, tá? Em termos de energia. As repulsões ficam mais equilibradas, fazendo com que ele alcance uma maior estabilidade. Agora, como eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui não é o formato dos orbitais D, tá? Foi só uma coisa muito simplória que veio à minha mente agora. Para ver se vocês melhor entendem. Agora, pensando no subnível, aliás, no cobre. Vou apagar aqui. Não vou deixar aí. Mas pensando no cobre agora. No cobre eu tenho esse subnível 4s2, S, e tenho esse 3d9. Beleza. Então aqui eu tenho 2 elétrons, para cima e para baixo. E aqui eu tenho 9, ó, no D eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5. Agora não tenho mais nenhum vazio, então tenho que colocar aqui para baixo agora. 6, 7, 8, 9. Então ficou o último orbital D com um elétron apenas, tá? Para ficar totalmente preenchido. Então isso aqui é uma situação que não é confortável para o subnível D. É mais confortável que esse elétron aqui, ó, suma daqui, não é que ele vai sumir, é que ele vai saltar, tá? Ele vai saltar para o subnível D. Para quê? Para que o subnível D fique totalmente preenchido. E isso causa uma situação de maior conforto para o subnível D, em virtude dele equilibrar melhor essas repulsões desses elétrons, tá? Então são aqui duas exceções à regra. Tanto quando o orbital D fica totalmente preenchido, que é no caso do cobre, ou totalmente semi-preenchido, que é o caso do cromo, tá?